E você falou no momento ali que você viajou bastante, você estudou o mercado lá fora também. E esse movimento lá fora, naturalmente, está há alguns anos na frente do Brasil, né? Sim. E quais são os movimentos que você identificou assim, de modelo de negócio, tanto Estados Unidos, Europa, que a gente poderia entender que isso ou já está acontecendo no Brasil ou é questão de tempo para acontecer no Brasil? Para as empresas que estão, para as pessoas que estão agora querendo empreender no mercado de contabilidade, quais são as dicas aí que você... Legal. Certa vez você me comentou um caso que eu acho que me chamou muito a atenção, de um contador, eu acho que era no Reino Unido lá, que ele fazia sozinho de casa X empresas de contabilidade por dentro de uma plataforma, então ele é um contador solo, vamos dizer assim. Esse modelo também está bem difundido lá fora, né? Sim, tem vários exemplos, Nelson, e esse é um deles. A possibilidade de você ser um contador autônomo que atende a um volume de empresas, atende remotamente, porque todas as tecnologias estão em nuvem. Então entenda, Nelson, que com as tecnologias que existem hoje, aquela necessidade de você ter a salinha do servidor na empresa de contabilidade, ela não existe. A necessidade de você ter o arquivo, ela não existe. Então você pode sim atender diversos clientes de casa. Há 2 semanas eu estava falando com uma contadora do Canadá, fazendo uma pesquisa com ela, entendendo um pouco sobre as tecnologias que ela usa, as integrações entre tecnologias. E ela é uma contadora que trabalha sozinha de casa e ela atende 20 clientes. E ela já teve uma empresa de contabilidade de 100 clientes. E ela percebeu que para ela ser feliz, para ela viver a vida que ela queria, ela ia trabalhar sozinha e atender 20 clientes. É um modelo, tá? É um modelo. Mas quando eu falo vamos falar de tendências, de negócios escaláveis, de crescimento, o que eu mais vi acontecendo lá? Primeiro que o tema transformação digital e adoção de tecnologia está presente em 100% das empresas de contabilidade. Eu vi uma estatística de que 50%, essa estatística é de 2019, o último evento que eu fui. Essa estatística dizia que mais de 50% das empresas, 55% das empresas contábeis americanas rodam no modelo 100% digital. Então, toda a informação vem online, todo cliente utiliza um RP, um sistema de gestão. CRM. Toda a informação gerada, financeira, fiscal, está integrada com o sistema que a contabilidade usa. Então, isso para 55% das empresas. Poxa, lá não chegou a 100% ainda, não chegou. Mas as outras 45% já tem uma parcela de clientes trabalhando nesse modelo. Se você for pegar no Brasil, Nelson, empresas que trabalham 100% no digital, eu não sei se a gente chega a 5% ainda. Então tem um caminho grande para a gente percorrer. Um mercado gigante. E isso significa uma oportunidade grande para quem for ágil. Tá? Então a primeira coisa que eu observo é a adoção de tecnologia lá avançou rápido. Isso possibilitou com que as contabilidades tivessem modelos de negócio distintos, como eu comentei lá no começo. Lá, muitas empresas de contabilidade têm também o serviço de BPO financeiro. Né? Então, eu faço toda a contabilidade do meu cliente, mas eu faço também a terceirização do financeiro dele. Ao invés de o meu cliente contratar uma pessoa para tocar financeiro, uma pessoa que dificilmente vai ter o mesmo nível de expertise dos profissionais de dentro de uma empresa de contabilidade ou a multidisciplinaridade, eu consigo ter esse serviço sendo prestado para uma empresa de contabilidade por um custo menor e com uma redundância de equipe, inclusive. Né? Se uma pessoa aqui faltar, eu tenho outra pessoa que está por dentro dos processos e das rotinas do financeiro daquela empresa que não vai deixar aquela empresa na mão do seu contas a pagar, do seu contas a receber. Então, o BPO financeiro é algo totalmente estabelecido lá. Aqui no Brasil a gente fala que o BPO financeiro é uma tendência. Conheço muitas empresas que dizem que fazem BPO financeiro, mas fazem para 2 clientes. Então ainda não é não está consolidado, né? Ainda não é uma linha de receita representativa que permite ter uma equipe diferente. Eu comecei a ver empresas que splitaram a sua operação. Aqui a contabilidade, aqui é o BPO financeiro. Então criaram uma nova marca para posicionar esse serviço melhor para o perfil de cliente que elas atendem. Eventualmente, a segmentação de cliente atendido pela contabilidade é diferente do tipo de cliente atendido pelo BPO financeiro. Vi empresas surgirem de BPO financeiro, olha que interessante. Empresas que surgiram de BPO financeiro que começaram a montar um programa de parceria com contabilidades. Então, Nelson, o financeiro do teu cliente está bagunçado? Cara, eu tenho uma empresa que faz a terceirização de financeiro do teu cliente. Você coloca o teu cliente em contato comigo, eu vou fazer o financeiro dele, a informação vai chegar prontinha para a tua contabilidade. Então, tem empresas de BPO financeiro que lançaram um programa de parceria para contabilidades. Outra coisa que eu observei,
as empresas de BPO financeiro, algumas delas, começaram a entrar tanto no financeiro do cliente que passaram a ter o papel de CFO virtual. Então, algumas empresas de contabilidade lançaram um serviço de CFO virtual. Então, eu sou uma pequena, uma média empresa, eu não tenho estrutura suficiente para ter um CFO, né, um diretor financeiro, mas eu tenho como contratar um CFO para as minhas reuniões de resultado, para os meus planejamentos estratégicos, para as minhas análises de necessidade de recurso, relacionamento com bancos, relacionamento eventualmente até com investidor, com o board. Então, o serviço de CFO virtual também surgiu. E, por fim, um movimento que eu enxerguei lá foi de segmentação, Nelson. Isso é bem forte. Você ter empresa de contabilidade que trabalha só com e-commerce. Então, consegui pegar diversos exemplos lá. Empresas de contabilidade que trabalham só com um determinado segmento. E aí o exemplo do e-commerce é clássico porque a empresa de comércio eletrônico tem uma linguagem diferente, de KPIs, tem necessidades diferentes, tem um fluxo diferente. E quando você coloca uma equipe de profissionais contábeis para conversar com esses empreendedores do ramo de e-commerce, né, de comércio eletrônico, falando a mesma língua... E é tudo diferente, desde o DP, porque você tem uma convenção diferente, tudo diferente, uma regra diferente de pagamento de comissionamento. Sim. Você vai para a área fiscal, é um tipo de nota, é um tipo de recolhimento diferente de impostos, você já vai entendendo dentro do fiscal algum benefício fiscal e que você aprendeu nesse caminho. Eu trago por nós lá, nós temos hoje um nicho muito forte que é a empresa de tecnologia. Então nós temos lá, quando a gente vai captar um cliente, a gente já sabe que a área fiscal que ele pode fazer, que redução de impostos que a gente pode oferecer, que benefício fiscal que a gente pode entender para ele, tanto na parte, o que está acontecendo com o mercado de investimento, por exemplo. O que as empresas vêm pedindo para essas empresas que vão ser investidas, as due diligence. Então a gente já tem uma expertise aqui que pode oferecer já para os clientes. Então Nelson, faz todo sentido isso. E quando uma empresa de tecnologia, nesse caso falando do e-commerce aqui, está procurando uma contabilidade e encontra uma contabilidade que fala essa língua do cliente, que conecta, você praticamente está sozinho no mercado. Você está no oceano azul. Eu tenho muita convicção de que se uma empresa de tecnologia listar 5 contabilidades para conversar e uma delas é a gestão, ela vai fechar contigo. Porque na tua proposta comercial você já vai falar de tudo que ela precisa, você já vai demonstrar uma propriedade de conhecimento daquele segmento. Só que quando que você conseguiu pensar nisso, Nelson, numa estratégia de segmentação? Quando você resolveu a dor operacional que te sequestrava do estratégico. E isso aconteceu lá. Isso é mais uma das tendências que eu gostaria de destacar aqui. Legal, bem interessante esse movimento. Naturalmente isso tem vindo para o Brasil também, já vê muitas empresas fazendo BPO, já tem muitas empresas começando com algumas estratégias, né, saindo aí do limbo e fazendo algumas estratégias nesse sentido. E no Brasil tem acontecido muito hoje um movimento muito de contabilidades online, né, que são as empresas conhecidas no mercado como um preço mais baixo, com um self-service, vamos dizer assim, de serviço. A gente está falando aqui de mercado de contabilidade, de empreendedorismo no mercado de contabilidade, e nós citamos aqui várias opções, né? Vários modelos de negócios, várias opções de se fazer negócios dentro da contabilidade, ou com escritório, ou com autônomo, ou montando franquia, ou fazendo uma possibilidade de uma fusão, ou fazendo parceria, ou fazendo BPO. Então é um mercado bastante aberto aí para várias possibilidades. Mas o que tem acontecido ultimamente no Brasil é um crescimento bastante grande das empresas online, né? Com tecnologia embarcada, oferecendo para empresas principalmente de serviço, aí com menor complexidade, um serviço com baixo preço, com escalabilidade, com volume. Sim, né? Sim. Esse movimento tá bem acelerado, tem diversos players. Essa semana, inclusive, né, a gente estava comentando ainda há pouco, surgiu um player oferecendo a contabilidade gratuita, né? O que a gente tem que fazer, Nelson, é interpretar esses movimentos e olhar tudo com um pouco de malícia, assim, porque no final das contas não é gratuito, né? Você precisa interpretar aquilo como uma estratégia de aquisição de cliente, como uma estratégia de atração de clientes. Muitas vezes você está pegando o teu custo de aquisição do cliente que você colocaria numa campanha de marketing, por exemplo, e você está trocando isso por um custo de prestação de serviço gratuito por alguns meses
para pagar a aquisição daquele cliente. É uma estratégia de aquisição. Você sabe, principalmente como contador, como profissional da contabilidade, que nenhum negócio para em pé prestando um serviço gratuitamente, né, Nelson? E vamos lá, deixa eu me colocar no lugar do empreendedor agora. É obrigatório eu ter um contador para resolver minhas questões fiscais, para resolver minha conformidade com o governo, para eu pagar o imposto certinho, no meu enquadramento, para fazer a folha de pagamento dos meus funcionários. Você acha que eu ia colocar na mão de um profissional que está fazendo gratuitamente esse serviço, o meu negócio, o meu sonho empreendedor? Então a gente tem que pensar que é uma parcela pequena das empresas que vai ter uma aderência direta ou que vai experimentar negócios de baixa maturidade, muito provavelmente, que vai experimentar esse tipo de serviço gratuito. O que a gente tem que pensar é numa estratégia mais ampla de mercado, uma estratégia de como eu me especializo, como eu me posiciono, como uma boa contabilidade que vai levar sucesso para o meu cliente. É porque essa empresa que está comprando esse tipo de serviço, ele não vai ganhar embarcado depois outros tantos serviços, né, que você pode oferecer. Então, o principal de tudo aqui é entender que modelo de negócio que você vai, fazer um plano de negócio para isso, né, e não entrar em qualquer modismo, né? Porque uma empresa está indo para online, está conquistando X clientes, eu vou entrar nessa barca também. Você tem que entender que ele gastou, às vezes, milhões em marketing para fazer essa aquisição de clientes. Sim. Então, você tem que entender o que você quer de fato entender e que modelo que você quer ir. Eu quero volume, vai ter que ser preço. Eu quero entregar mais qualidade, vai ter que ser, talvez, aqui embarcar tecnologia para ter quantidade de clientes para crescer. Então, tem uma enorme opções aí de modelo de negócio. O interessante, quem for para o modelo, entender que eles têm que estar posicionados, tem que ter muita tecnologia embarcada, tem que ter o pensamento de empreendedor, não de contador, né? Não entrar na operação, ele vai ter que ele tem uma empresa, né, que é um escritório, mas é uma empresa como um todo, ele tem que entender esse processo e usar essa gestão da empresa dele para direcionar nesse planejamento de plano de negócio dele para poder crescer. E para as empresas que estão nesse modelo, Nelson, online, tem a parte boa, que é o uso da tecnologia. Então, acho que o que todas as empresas de contabilidade deveriam aprender com o que a gente chama de contabilidades online. Eles entenderam que a tecnologia é muito importante para você ter produtividade, agilidade e atender clientes de qualquer lugar do Brasil. De certa forma, Nelson, a gestão atende clientes de vários lugares do Brasil, usando a tecnologia, usando online. Sim. Certo? Então, o que a gente tem que aprender com essas empresas olha só como elas rapidamente entenderam a importância da tecnologia e já nasceram tecnológicas. Então, pega esse movimento, aprende com elas e faz parecido, né? O que eu acho que essas empresas vão enfrentar de dificuldade? Muitas delas receberam investimento, estão capitalizadas e têm um dinheiro para queimar para fazer aquisição de clientes. Só que esse combustível acaba. Vai chegar um momento dessas empresas que construíram uma base de 5 mil, de 10 mil clientes, elas vão ter que fazer esse negócio parar em pé. Vão ter que fazer dar lucro. E aí eles vão ter que subir preço ou buscar um perfil de cliente diferente, clientes maiores. Aquela base de clientes que eles adquiriram são empresas que crescem. E aí, quando cresce, quando aumenta a complexidade, você vai demitir o cliente? Vai haver necessidade de um comprometimento mais pessoal, né? Aí você vai demitir aquele cliente porque você atende só o cliente de menor porte? Não vão fazer isso. Então essas empresas, elas também vão se adaptar, Nelson. Elas vão precisar ter uma área de enterprise para atender clientes maiores, vão precisar para esses clientes ter ticket maior. Então lá no site está dizendo contabilidade gratuita, mas lá dentro da base tem cliente pagando 5 mil por mês. Então a gente tem que entender que os modelos eles passam por esses estágios e essa propaganda da contabilidade gratuita é uma forma de você investir na aquisição de cliente, que para alguns modelos funciona, algumas empresas eu estimo que vão passar por dificuldade logo. Porque se você criar uma grande base de clientes com um ticket baixo, você tem o custo de pessoas, custo de tecnologia, manter uma empresa, você sabe o próprio risco da operação, né? Porque o risco da operação, o erro que você comete ali, corresponsabilidade. Você vai ter a responsabilidade de arcar com esse erro. Então você tem que ter uma margem para isso também dentro do teu negócio. Exatamente. E para mim, a melhor forma de você competir com esses modelos que estão surgindo é, primeiro, aprender com eles o que eles fizeram em termos de adoção de tecnologia.
Segundo, começar a pensar em marketing e vendas, na aquisição de cliente. A maioria das empresas de contabilidade tradicionais, elas não vendem, elas são compradas. Porque toda empresa precisa ter uma contabilidade, é obrigatório para entregar minhas obrigações. Então eu preciso buscar esse movimento de aquisição de clientes. E eu preciso de tempo para isso. E se eu não resolver o problema da tecnologia, eu não tenho tempo. Então vira uma espiral da morte, né? Se eu não resolver o meu problema de produtividade. Esse é o foco número 1 hoje para resolver, para poder fazer a gestão e de fato, crescer, né? Hoje é o objetivo de todo mundo. Cara, muito obrigado. A gente está chegando no final aí de mais um podcast, Papo de Contador. Hoje, cara, aprendemos uma aula hoje com o Gabriel Manes, ele conhece pra caramba de mercado, é sempre legal levar isso pro mercado e a gente aprende muito com isso para também se reciclar, entender se a gente está indo pro caminho certo, se esse planejamento estratégico que a gente montou é isso. Nós entendemos, né? Hoje nós temos a rede de franquia e a nossa ideia é se aproximar dos franqueados e dos clientes lá na ponta, porque a gente entende que tem muito cliente que precisa de apoio lá na ponta ainda e a gente sozinho não consegue fazer. Então nós fazemos hoje a parte operacional do back-office, que é justamente tirar essa carga de cima do empreendedor contábil e deixar ele fazer o relacionamento lá na ponta, prospectar novos negócios, novos produtos e fazer o relacionamento, que é o que ele ganha, né? Com esse atendimento, e com isso a gente tenta cada vez mais reter clientes também com esse modelo. Cara, muito obrigado por esse papo, a gente agradece a tua presença aí e conte comigo também para outros que a gente tem aí pela frente. Obrigado, Nelson. Eu que agradeço. É recíproco, né? Há alguns anos eu ficava te chamando para a gente fazer podcast, webinar para falar com contadores. Hoje ser convidado por você, cara, é uma honra. Se a gente estivesse falando há 5 anos, igual nos nossos primeiros papos, webinars em 2015, 2016, eu falaria para os contadores: comecem a experimentar a tecnologia. Hoje eu já falo um pouco diferente, eu falo, mergulha de cabeça porque não tem volta. Passou bastante tempo já de oportunidade e se aproxima de quem já fez. E conte conosco, a Conta Azul tem tecnologia e método para as empresas de contabilidade se transformarem. E é sempre uma honra estar apoiando o mercado, estar liderando esse processo de transformação do mercado de contabilidade. A gente estuda profundamente para aproximar as melhores tecnologias e métodos das empresas que estão necessitadas de passar por esse processo. Legal, obrigado de novo, pessoal. Até o próximo. A gente vai aí estar entregando alguns conteúdos e esse podcast é um deles, né? E a gente aguarda vocês aí nas redes sociais e a gente vai para o próximo episódio daqui a uma semana. Obrigado, pessoal.